Boa noite, eu sou a Cílio Simão, estou começando mais um Área Live, direto da Escócia ainda, estou aqui nas minhas mini férias, mas trabalhando em várias coisas e nas nossas lives semanais da semana, né? Mais uma quarta-feira, a Área Live de número 41, bem especial. A gente vai receber uma mulher bem poderosa. Mas antes eu queria falar da entrevista da semana que vem e contar uma novidade para vocês. A gente vai ter uma live dupla na semana que vem. Bom, primeiro eu vou falar da entrevistada do dia 10, quarta-feira, que é a Anne Furtado, da Cornite. Ela vem falar desse trabalho maravilhoso que ela faz com esses produtos naturais, com esses cocares. Ela já esteve aqui falando com a gente na live da Mariana Amaral, da Itens. E dia 11 nós vamos ter uma live especial, que é quinta-feira. Quinta-feira a gente vai receber o rosto e a voz da Casa Cor, Brasil inteiro, eu acho, né? Não só São Paulo. A gente vai fazer uma entrevista especial com a Cris Ferraz, direto da Casa Cor. A Casa Cor esse ano está fazendo 35 anos e a Cris vai conversar com a gente semana que vem sobre a história da Casa Cor, sobre a história dela na Casa Cor e muita história boa para contar, né? São 35 anos de mostra, está acontecendo lá no Conjunto Nacional e a gente conseguiu essa entrevista especial e aí a gente abriu uma exceção na agenda para a Cris, para a gente poder falar da mostra enquanto a mostra está em cartaz, né? Bom, hoje eu vou conversar com essa moça aqui, olha, Elvira Schwartz, uma mestra vidreira. Eu digo que ela é uma mestra vidreira porque ela é uma mestra de verdade. Mais ou menos como aquelas ali, como os mestres vidreiros de Murano, né? A Elvira tem muita história bacana para contar. A gente vai chamar ela agora para entrar no nosso bate-papo. Deixa eu chamar a Elvira. Só um momentinho. Elvira. Elvira. Olá. Boa noite. Boa noite. Tudo bom com você? Tudo ótimo. Um prazer enorme estar aqui com você hoje. E eu que te agradeço. Você é uma lenda viva nessa área, né? De cristais, vidros. Eu estou dizendo para todo mundo aqui, ela é uma mestra vidreira. E ela é de verdade uma mestra vidreira. Como Isso é em verdade. Murano, né? É por aí, não é? Eu aprendi lá. A minha história do vidro começa em Murano. Olha, que bacana. Bom, boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Fico muito feliz mesmo. Você foi uma simpatia desde o primeiro dia. Eu, assim, me senti muito honrado. Obrigado. É uma honra Elvira, para mim. Vamos eu lá. queria começar, como eu sempre começo com todos os profissionais que passam por aqui, os artistas, designers. Qual que é a tua formação acadêmica, né? Como é que começou? Me diz, como é que é a tua formação acadêmica? Você é da área das artes, do design, da arquitetura? Conta pra gente um pouquinho. Bom, para falar da minha formação acadêmica, desembocando no vidro, eu tenho que começar mais ou menos com 9 anos de idade, quando pela primeira vez eu fui para Murano. E Olha, enquanto minha mãe e meu pai brigavam por comprar ou não comprar um jogo de copos de cristal, eu fiquei vendo os vidreiros trabalhando lá embaixo e fiquei apaixonada por aquilo, queria descer, queria ver de perto e tal, não me deixaram. Aí a gente, bom, isso passou, ficou no tempo. Aí, quando eu estava na fase de ir para a faculdade, eu queria fazer faculdade de artes plásticas, papai e mamãe não deixaram. Não podia fazer artes plásticas, podia fazer outra coisa. Aí eu fui querer fazer medicina, porque minha irmã estava fazendo faculdade de medicina. E eu entrei na faculdade de psicologia, cursei a faculdade de psicologia, não tinha que arte pela bacana. frente.
Na verdade não tinha, mas tinha o tempo todo, né? Porque nessa época, aos 20 e poucos anos, eu escrevi um livro, eu sempre escrevi poesia, eu fiz Escola Pan-Americana de Artes dos 14 aos 17 anos, pintava óleo, fiz teatro, Que delícia. e aí, quando em 1989 eu quebrei uma lamparina e caí no vidro. Minha formação, exatamente, é de psicologia. Eu fui Olha que fazer legal. faculdade de psicologia, fiz mestrado em administração de empresas, e Bacana. a arte me puxava, né? Assim, puxava, puxava, puxava. Então, o bichinho do design, por assim te dizer, te mordeu aos 9 anos. Me mordeu, do vidro me mordeu aos 9 anos. Da Do arte, eu acho vidro. que eu já nasci com ele. A arte deve ter vindo no DNA, alguma coisa assim. Bacana. E aí, como é que começou a tua história com vidro, efetivamente, como mestra, né? Vamos falar assim, que eu acho que não gosto muito de rótulo e de título, mas eu acho que é reconhecimento, na verdade, né? Eu acho que É, tem que ser dito isso. são 33 anos de vida, né? Quando eu comecei fazendo peças, eu comecei colando peças. A minha história começa com uma lamparina que quebrou e eu fui restaurar, então eu tinha bastões de vidro na mão, e isso me encantou. E aí começou a voltar no brilho do vidro, tal, voltou aquela imagem de Murano, e falei, era lá que eu tenho que aprender a fazer vidro. Eu aprendi com grandes mestres. Eu fiquei em Murano, fazendo estágio numa vidraria e sapeando as outras vidrarias, e aprendi bastante com... Eu vi muita coisa, talvez não tudo, porque Murano tem muito segredo, mas eu vi bastante. Não voltei mestre, não voltei sabendo fazer, não voltei sabendo ensinar e tal. Isso veio depois, eu fui aprendendo. Eu acho que eu me tornei mestre quando eu me dei conta que aqui não tinha mão de obra e que eu tinha que ensinar pessoas a trabalhar. E aí eu É, comecei na minha própria equipe a trabalhar, a formar meus próprios vidreiros, e acho que esses foram os meus primeiros alunos, né? Que eu legal. comecei ensinando a galera a trabalhar, a fazer as coisas que eu sabia fazer e que eles não sabiam, né? Acho que foi Porque assim que comecei. só para as pessoas entenderem um pouco, porque nem todo mundo entende esses termos técnicos que nós estamos usando, né? Porque você Sim, faz um tipo de vidro que é um vidro soprado, com sim, cana, né? sim, Porque a gente sim. já entrevistou aqui uma outra designer que trabalhava com vidro, mas trabalhava com vidro plano, moldado, que é Sim. completamente diferente o Agora é processo. diferente, é outra Aí eu queria que você coisa. explicasse um pouquinho sobre isso, porque tem gente que não. Muita gente é da área, mas muita gente não entende, né? Aí quando a gente É, fala em mestre vidreiro, essa coisa toda, as pessoas não entendem, né? Queria que você é, explicasse um pouquinho como é que é o processo eu acho que para os o processo visualizadores. do vidro soprado, e talvez daí venha o nome, né? Assim, você tem mestre, é o mestre artesão, né? O título de mestre vidreiro, e essa é um título que você põe em carteira mesmo, né? É mestre vidreiro, ele é o mestre, ele é o chefe da planta, ele é o que comanda, tal. É, é o que ensina também a sua equipe, né? Por isso talvez o título de mestre. Mas você precisa ter uma habilidade. No vidro moldado, qualquer escultor, ele pode trabalhar com vidro moldado, muda o material, né? Claro, tem suas peculiaridades, suas características e tal. Mas se vai fazer uma técnica de casting, por exemplo, que é baixa temperatura e tal, qualquer escultor pode fazer. Você tira o bronze e coloca o vidro, né? As ferramentas são muito parecidas. No vidro soprado, você tem uma habilidade completamente diferente. Você precisa de uma habilidade. Você precisa saber fazer alguma coisa com a mão, né? É interessante o quanto isso é uma habilidade, é o artesão, assim, é o saber vidreiro, né? É o saber uma técnica, conhecer uma técnica e ser um profissional daquela técnica. A gente recebe muitas escolas aqui que, numa determinada fase do ensino fundamental, eles aprendem as profissões. Então, eles aprendem o oleiro, o serralheiro, o padeiro, né? E o Bacana. vidreiro. Então, o vidreiro é um artesão, né? Então, eu me considero, nesse sentido, uma artesã também. Eu trabalho o vidro com a mão. A minha equipe são todos artesãos. Tá? Tem o mestre vidreiro, tem a mestra vidreira, né? Enfim, paralelo a isso, eu sou mestre também, porque eu adoro ensinar, eu tenho prazer em ensinar. Se me deixar falar sobre vidro, eu fico Que de maravilha.
E o vidro também tem esse detalhe, não é só o sopro, tem outras coisas também, né? Adicionar a cor, tomar cuidado para que aquela forma não se quebre, né? Tem todas essas questões assim, não é? O vidro, eu diria que é a arte do cuidado. Uma das primeiras coleções, e assim, acho que foi uma coisa bem marcante que eu fiz logo no começo da minha carreira, foram roupas de vidro. E eu Roupa? vesti roupas, eu vesti mulheres. Eu posso te colocar, mandar foto depois dessas roupas. Elas estão no meu livro. Legal. Aliás, tem que mandar um livro de presente, né? Ah, eu quero. Olha, você está falando de roupa de vidro, eu lembrei agora, e a gente até publicou isso, a Iris Van Herpen acabou de fazer uma roupa de vidro no último desfile Olha, dela. olha É, só, ela chamou um mestre vidreiro tá? super conceitual para fazer uma Ah, roupa de vidro, porque ela queria eternizar o movimento da água. que lindo, é lindo, né? Fabuloso, uma coisa assim Muito lindo. espetacular. Eu lembrei disso agora, que você falou de roupa, né? É. Então, eu fiz uma coleção de roupas, era um desfile, as mulheres desfilavam, vestiam essas roupas. Elas eram performáticas, elas não eram nada práticas, né? Você não podia quase praticamente sentar com a roupa, né? Mas a ideia de mostrar, enfim, a narrativa, que naquela época não tinha essa palavra narrativa, mas enfim, a narrativa daquele desfile era que o vidro é a arte do cuidado, né? O vidro te ensina e te impõe um cuidado. Porque tudo que a gente não cuida se destrói, se quebra de alguma maneira, né? O vidro é implacável. Não cuidou, quebrou e não tem conserto. Ou você vai tirar um pedaço, mas você restaura. É verdade, eu restauro. Ou eu tiro um pedaço que lascou, alguma coisa assim, ou eu colo. Ou eu faço outra peça. Entendeu? Aquela Legal. marca, aquela cicatriz no vidro de que quebrou, não tem conserto. Né? Então, o vidro nos ensina muito essa arte do cuidado. Você tem que estar o tempo inteiro. Quando você pega uma peça de vidro na ponta da cana para trabalhar, é como um jogo de tênis. Se você tirou a bola de tênis do seu olho, por uma fração de segundos, acabou. Você perdeu o jogo naquele minuto. O vidro É, é assim, você perdeu a peça naquele minuto. Distraiu, acabou. E tem deixa uma eu coisa mostrar bacana, uma por foto favor. sua trabalhando, né? É É, você ali com a mão na massa, e tem uma outra foto aqui que é você com uma aluna, não é? Ou é uma. é Muito uma legal. aluna. É É uma uma aluna. aluna, né? Bacana. É. Desculpa, continua. Não, é isso, né? O vidro Enfim, o vidro te ensina várias coisas. Te ensina a você ter muita habilidade, te ensina a você que você tem que praticar por muito tempo uma coisa, eu falo muito para os meus alunos isso. O vidro é a arte de você levar 10 anos para aprender a fazer alguma coisa em 10 segundos. Né? O vidro é muito rápido. Então, assim, É, você tem que ter muita habilidade, você tem que ser muito bom para fazer aquilo naquele minuto, para colocar aquela bolinha no ponto certo de derretimento do vidro. Como é que você sabe isso? Pela cor. Né? Então, você aprende, o treino do seu olho te diz que a cor, naquele momento, o vidro está quente o suficiente para colar numa outra peça. Entendeu? E várias coisinhas assim, né? Várias sutilezas do processo. né? O O processo é vidro tem, maravilhoso. o vidro tem aquela questão, por exemplo, da cerâmica, porque a cerâmica, eu acompanho muitos ceramistas, né? Eu tenho um grande amigo que é ceramista. E às vezes é assim, você passa uma determinada cor e aquilo se transforma no forno de uma forma, você nunca sabe a cor exata que vai sair. Acontece isso com vidro ou não? Acontece um pouco. Eu diria que assim, no passado acontecia muito mais. Hoje, as composições de vidro, a gente não trabalha com óxidos de metais. Isso acontece muito, a cerâmica trabalha muito com óxido de metal. No começo, no meu começo de vida, há 30 anos atrás, eu também trabalhava com óxidos de metais. Então, você tinha uma parafernália de cores, né? Você sabia que o óxido de ferro ia ficar verde, mas era verde mais claro, verde mais escuro, verde azulado, verde amarronzado. Você não sabia o que ia dar, né? Mas aí, com o tempo, hoje, você trabalha com a própria cor. Algumas cores, assim, quando você queima mais, ela escurece um pouco. E quando você olha no catálogo de fornecedor, dificilmente ela bate com a cor que você vai fazer no seu forno. Mas tem a ver, a gente aprende que tem a ver com a temperatura. Hoje você tem fornos mais precisos em termos de sensores de temperatura, né? Então você consegue controlar melhor a cor. Mas sempre tem uma cor que escurece. Recentemente, agora, um mês atrás, eu comprei uma cor que era um coral lindo, maravilhoso.
Mas o bicho uma hora ficava marrom, outra hora ficava coral. Eu falei para o cliente, falei, olha, não dá para fazer uma série disso, porque cada vez o coral está saindo de uma cor. Se você não se incomodar, tudo bem, mas senão a gente não pode usar essa cor, né? Porque às vezes ele sai marrom. Tem uma frase que eu uso bastante que diz assim, nada passa pelo fogo sem ser transformado. Eu acho isso muito mágico. Totalmente. Né? Totalmente. Totalmente mágico. Eu gosto Areia muito disso. invisível. Você transforma a areia. E na cerâmica, isso é na cerâmica, em outros materiais, né? E agora tem essa moda da madeira queimada, né? Que estão fazendo, que pegam a madeira natural e queimam para dar aquele aspecto de destruído, né? Não é destruído, não, que acabou de sair do fogo, que resistiu ao fogo, enfim, essas coisas, né? Sim. Elvira, a gente está falando aqui sobre o processo e tudo, né? E eu queria que você falasse um pouco, quantos anos são que o Espaço Zero existe desde o começo do teu trabalho? Ou como é que Desde o começo do meu trabalho. Eu comecei com o Espaço Zero, foi em novembro de 1989. A oficina é onde? A oficina? Não entendi. A sua oficina, o Espaço Zero é aonde? Onde está É localizado? aqui junto com o showroom, é tudo junto. O showroom e a oficina, os fornos, são todos aqui. Tudo funciona junto aqui no Pacaembu. Tudo nessa casa aqui no Pacaembu. É uma ruazinha no Pacaembu, não é? Assim, bem... Não é bem uma ruazinha, é a rua de trás do cemitério. É uma rua grande, é uma rua de duas mãos, tal. É quase uma avenidinha, que vai dar no Cardoso de Almeida. Estou bem perto da Cardoso de Almeida. Mas é um lugar muito central, muito fácil acesso. Eu acho que eu fui no seu ateliê uma época. Eu fiquei 20 anos na Rua Goiás. Eu estou aqui há 7 anos. Você estava na Rua Goiás, que era em Higienópolis. Isso. Então, fiquei em Higienópolis 19 anos. Foi lá que foi a única vez que eu vi o vidro soprado na cana. Foi ali que eu vi, foi no teu ateliê. Foi no meu ateliê. Num evento para jornalistas na época. Pode ser. A gente fez alguns. A gente fez alguns lançamentos de coleção, chamando jornalistas. E essa cena em si não me sai da cabeça, né? Da cana. Foi ali que eu aprendi. Eu tô falando, olha, eu vi com 9 anos e eu voltei para o vidro com 30 e poucos anos. Olha que maravilha. Durante 20 e tantos anos, esse negócio ficou na minha cabeça, essa imagem não sumiu. É muito mágica. Você sabe uma coisa doida que acontece aqui, que eu acho que a gente recebe crianças aqui, né? Legal. Às vezes, assim, tipo, recentemente eu estava na fila do cinema e aí tinha um casal de namorados atrás, assim. Aí o rapaz falou para mim assim, você é Elvira, não é? Eu falei, sou. Vidro com você quando eu tinha 9 anos. Eu devia ter uns 20. Que legal. E eu falei, nossa, que legal. Ele falou, não me esqueço, foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Eu fico super emocionada com essas coisas, eu acho muito legal. Que lindo, né? A imagem do vidro incandescente, sabe? Aquela bola de fogo que você pega na mão. Muito mágica. Muito mágica. Tá tendo um reality show na Netflix que chama Vidrados. Vidrados, maravilhoso. Eu sempre assisto, sempre acompanho. E ali você consegue ver essas coisas que nós estamos falando. O que a gente faz é exatamente aquilo. Você sabe que, desde que começou o Vidrados, a gente tem tido um fluxo de gente, de alunos, de clientes, de curiosos, de gente que vem para olhar e tal, porque tem despertado um interesse super grande para o vidro que não tinha antes. Né? Antes do vidrado, as pessoas não. Quando elas veem o processo, elas não tinham a menor ideia de como era feito o vidro, né? Essa coisa da mole, super quente e tal, não tinha ideia. E agora tem, né? É realmente o que você falou, né? A cor, às vezes, pensa numa cor, é uma cor mais escura, mais clara. Né? Sim. E lógico, e eles que têm pouco tempo para fazer aquilo ali. E eu, particularmente, não sou de assistir reality show, mesmo. Sei, porque eu mas você assistiu o Vidrado. Mas esse eu assisto. Eu estou assistindo todas as edições, e eu acho fascinante, e acho que eles acertaram muito, muito, né? No tema, no programa, eu acho super bacana. Elvira, no seu ateliê você faz utilitários, obras de arte, né? Porque você conseguiu levar o vidro a esse patamar, né, de obra de arte. Sim.
E você também faz troféus, e você tem um Sim. serviço de reparo de peças, né? Que é muito Eu não digo reparo, bacana, é de restauração, porque de assim, a restauração. restauração é, assim, é diferente de um utilitário simples que quebra na sua casa. Certamente a restauração não vai valer a pena pelo valor do utilitário. Diferente de um eletrodoméstico, por exemplo, que você repara porque você quer manter. O vidro vale a pena se restaurar quando ele tem algum valor afetivo, quando ele tem um grande valor e que com um pequeno custo de restauração você consegue restabelecer. Mas se não, realmente não vale a pena, né? Às vezes eu falo, olha, vale a pena, compra um outro porque assim, não Não vale a compensa restaurar, não compensa fazer uma réplica e tal. Mas a gente pega coisas aqui e a proximidade da gente com a antiguidade, né, e com as histórias afetivas dos objetos é uma coisa maravilhosa, né? Porque isso é as coisas bonito. têm história. É. É como aquela técnica do kintsugi, né? Da cerâmica, que você repara, cerâmicas que têm valor sentimental, né? As porcelanas, Sim, né? algumas coisas são antiguidades mesmo. Recentemente a gente restaurou um espelho muito antigo, acho que uns 150 anos, Olha, e que era de família, mas que tinha um valor intrínseco muito grande também, né? Mas às vezes não, às vezes é uma bobagem que a pessoa tem, porque ganhou de presente de não sei quem, né? Que era da avó, e que a pessoa quer manter e tal. Então, só um minutinho. Tem uma pessoa aqui, a Lete Freitas. Por favor, gravem essa live, quero assistir novamente depois. Ela fica sempre gravada, tá? Todas as nossas lives ficam arquivadas no nosso feed para vocês poderem assistir depois. É melhor assistir ao vivo, né? Mas se você não puder, tem como assistir depois. Eu queria verdade. mostrar uma peça que eu fiz uma separação de algumas peças do teu trabalho, e essa aqui me chamou muita atenção. Eu achei isso Ai, o lindo, coração da Rede Globo. maravilhoso. É, Nossa, é. que coisa Bom, linda. É um é lindo. coração. É lindo, é grande e é dificílimo de fazer. A gente Não, fez essa peça em cima de um modelo de um coração de verdade, né? Da Associação Brasileira de Cardiologia, alguma coisa e dá assim. para ver as artérias, né? Todas. Tudo, 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 tudo. Essa é E uma essa peça foto ficou incrível. muito incrível. Me chamou a atenção. E o fotógrafo também é um super fotógrafo, viu? Dá o crédito da foto Aqui a aí. peça maior. Ó. Qual que é o nome É, do fotógrafo? Rodrigo Rosenthal, um querido. Rodrigo Rosenthal, é um super fotógrafo. Ele é muito bom. Ele pegou uns momentos nessa. Porque aquela foto é da filmagem, né? A outra foto que você mostrou é durante a filmagem que a gente levou a carreta para um estúdio e o filme foi feito lá. Essa, é. E o Rodrigo, ele é um artista, né? Ele faz da foto um quadro. Realmente é uma É, pintura. Muito parabéns, feliz. ficou lindo. Tanto a fotografia quanto o trabalho em si. Esse trabalho foi Verdade. feito para quê? Me Para explica uma um pouco. novela da Globo, né? A Globo tinha uma novela, eram 3 corações, um de ferro, um de pedra e um de vidro. É para abertura da novela. Era um teaser da novela, não foi a Mentira. abertura, foi a Ah, propaganda da novela antes da novela começar. Que existem ah, corações duros como a pedra, frágeis como vidro, delicados como vidro. Não era frágil, era delicados como vidro, e o de ferro eu não lembro o que que era. Nossa, maravilha. era um coração legal, era um bom coração. É um bom coração. Eu Um queria que bom você coração. falasse dessa peça aqui, que eu achei ela maravilhosa. É um Olha, essa pedacinho dela. Deixa eu ver, eu tirei outras. Não, eu só peguei essa. É um azul lindo, é um na azul, um verdade, amarelo. pois é. Aí, assim, essa peça é um acontecimento. Eu tive algumas peças fazendo essa mistura e dessa série toda que eu fiz essas peças, essa acho que foi a mais feliz, foi a que eu fotografei. Eu misturei algumas cores aí e eu misturei um dourado iridescente. E aí Nossa, o dourado iridescente acabou pegando no azul, era um azul, era alguns tons de azul. Acho que tinha um turquesa, um azul mais escuro, um azul mais pastel. E aí eu joguei um dourado em cima, um vidro de cor ouro, iridescente. E aí ele deu um, enfim, essa ficou coisa assim, maravilhoso. Ficou maravilhosa. maravilhoso.
Essa peça em particular foi engraçado, porque essa peça foi feita, colocada no showroom e vendida uma semana depois. Não é Olha, muito comum acontecer isso. As coisas aqui ficam bastante tempo para serem vendidas, são peças únicas e tal. e essa Mas peça única. essa é uma peça única, eu tive que pegar da pessoa que comprou para mandar fotografar. Porque não deu tempo de fotografar, ela foi embora. Mas eu, assim, pela foto, essa coisa maravilhosa. Eu imagino isso ao vivo, com Não, um facho de luz focado nela, né? é. Eu fico Maravilhoso, imaginando isso, é. Aqui, maravilhoso. aqui tem uma série em vermelho, né? Sim, sim. Que são É. utilizados. Aqui são São objetos, né? peças pequenas, é uma coleção de peças pequenas, de objetos pequenos. Aí tem duas esculturinhas, uma é da série Merap, essa mais amassadinha, essa vermelha mais alta, é a Merap, e ao lado dela a carambola, que tem bem cara de carambola, é uma carambola mesmo, retorcida, né? A mais da sua esquerda. Essa é Merap, a outra também é Merap, que é assim amassadinha. Merap é o nome de um vulcão, né? Então a ideia dessas peças, o conceito dessa peça é a terra que entra em ebulição e começa a se movimentar antes do vulcão entrar em erupção, e a carambola que é inspirada na fruta mesmo, na carambola, que eu acho a forma da carambola genial, né? Uma obra de Genial. arte é bem real, né? Bem carambola mesmo. Aqui tem uma outra peça menor, né? Que é mais ou E menos naquele. essa peça é um pouco menor, mas eu tenho aqui até um vaso grande dela. Eu vou te colocar aqui na peça, na irmã mais velha dela, peraí. Na irmã mais velha é ótimo. A irmã mais velha é ótima. Peraí, vou virar aqui você. Ó, a irmã mais velha dela aqui. Essa é uma peça mais Ai, que recente, lindo, é da maravilhoso. família dessa, que você tem a foto aí, aquela não tem mais, agora tem essa aqui ainda. Divino. Isso é uma mistura de cores, é um eu venho da pintura, né? Como eu te falei. A ideia aqui, eu trabalho em cima do vidro como se eu trabalhasse com a minha paleta de pintura. Então, eu jogo verde, eu jogo laranja, eu jogo amarelo, jogo vermelho. E aí eu vou como um pincel, só que não é um pincel, é uma espátula, eu vou misturando essas cores em cima da peça. Entendeu? Que E aí bacana. dá essa coisa linda. Amo essa peça, acho ela maravilhosa. Muito bonita. Estou Essas tentando achar cores, um lugar que a luz pegue melhor. Eu tô aqui ela pega nossa, linda. Linda de todos os ângulos. de todos os ângulos. De cada lado ela é uma coisa. Ela é uma paleta mesmo, né? É, muito lindo, parabéns. E essas cores Obrigada. são feitas com os bastões, né, Elvira? Com os bastões. Essas cores, elas são. A gente compra as cores. Atualmente a gente compra cores prontas, né? A gente não fabrica as cores. Eu não faço cor aqui. Eu não tenho um forno de vidro colorido, eu só tenho forno de cristal. E aí a gente compra as cores em barras. Então você corta um pedacinho, igual no vidrato, né? Aqueles Você corta um barrinhos, né, pedacinho da cor, de vidro, né? esquenta na ponta da cana, tem dois jeitos de você trabalhar a cor. Você pode trabalhar a cor por dentro, fazendo um overlay, vou te mostrar um exemplo de uma outra peça. Então, aqui, vou virar aqui. Bom, isso é uma gota, você tem que ir mais longe para ver a peça inteira, né? Então, tem as gotas. É tudo daquela pequena que a primeira que você me mostrou. Então, Tá se olhar nessa gota, você vai ver aqui. Eu gosto muito do nome. Essas gotas são de uma coleção de. Tem uns 10, 12 anos essas gotas. Quando tinha o seriado Reino dos Suricatos, no Animal Planet, eu não sei se você ouviu falar, eu fiz uma coleção que se chamava Kalahari. Eu fiquei fascinada pelo deserto Kalahari, e aí eu fiz as gotas do Kalahari. A ideia das gotas do Kalahari era que, assim como essas gotas eram raras, o Kalahari tem acho que 100 gotas de chuva por ano. Então é Olha, uma preciosidade quando cai uma gota. Então eu amo também o nome dessas gotas que se chamam gotas do Kalahari. Mas enfim, aí aqui você vê bem que a cor está dentro e o cristal está por fora, entendeu? Então, isso são entendi. pequenos, né?
Então a gente trabalha a cor na ponta da cana, trabalha primeiro a cor, depois a gente dá um banho de cristal por fora, né? As Legal. minhas peças são feitas assim, aqui também você, nessa outra peça também você vê bem essa técnica. Tá vendo? A cor tá dentro e o cristal tá fora. Aqui é a Eu mesma queria que coisa. você, eu queria que Tá você dentro. explicasse um pouco, porque agora você começou a falar em cristal, né? A diferença entre o Isso. vidro e o cristal, para a gente que é leigo e que não entende. A gente precisa falar um pouquinho de história para entender bem o significado disso, tá? Quando a gente fala na palavra cristal, a gente fala duas coisas. A gente fala na composição cristal, na qualidade cristal, e a gente fala na cor cristal. Então, se a gente voltar 4.500 anos lá para trás e entender de onde surgiu o vidro, como surgiu o vidro e tal, a gente vai saber que o vidro, o primeiro uso do vidro, o vidro foi descoberto por acaso, numa praia, e o vidro é uma base de areia soda da cal. Tá? Algumas areias têm mais cal, outras areias têm menos cal. Tá? O homem não sabia fazer há 4.500 anos atrás, ele não sabia estabilizar o vidro para ele não quebrar. Então ele não conseguia fazer peças grandes. O primeiro uso do vidro foi para joalheria, eram contas de colar. Tá? Então, Olha, isso ficou se fazendo durante muito tempo. As primeiras peças ocas só vieram 700, 800 anos depois. Tá? Então, por ser usado na joalheria, o vidro tem o nome da pedra da cor. Vidro âmbar, vidro rubi, vidro ametista, vidro esmeralda, vidro topázio. Tá? Então, é comum se chamar o vidro pelo nome da cor. Porque antigamente era assim, óxido de ferro faz... Vou até mostrar um negócio aqui. Não tem. Depois eu mando para você. A gente tem uma cartelinha com quais óxidos de metal dá qual cor, tá? Então, cádmio dá amarelo, o neódimo dá rosa, o ferro dá verde, o ouro dá vermelho, o zinco dá branco, enfim, né? Tem, assim, um óxido dá aquela cor. Antigamente era assim, né? Era uma areia, dava aquela cor, você tinha aquela cor. Hoje o meu fornecedor de cores tem uma paleta de 300 cores. Então eu tenho 5 rosas, 12 verdes, 48 azuis, sei lá. Tem uma quantidade de cores absurda. Mas enfim, voltando lá, a gente tinha o nome da cor do vidro era o nome da cor da pedra. Tá? Então vamos pular aí 4.000 anos e chegar em 1.500 agora, quer dizer, 1500, século XV, tá? Em Murano, ó, isso é importante, né? Porque todo mundo no Brasil chama Murano de vidro colorido, chama vidro colorido de vidro de Murano. de Murano, Não é. Murano é só uma procedência, nada mais. Não tem técnica, não tem estilo. Então, o mais interessante é que quem descobriu o vidro cristal, ou seja, o vidro transparente, que não existia até 1500, foram os italianos em Murano. Tá? Então foi na ilha de Murano que se descobriu o vidro cristal. Isso é bem interessante, porque isso mudou a vida do mundo, né? Principalmente da arquitetura. Né? Se a gente pensar que não tinha casa com janela de vidro, que as casas não tinham janela de vidro, é uma coisa super importante. Né? Então, assim, primeiro teve o vidro cristal, e só depois na Inglaterra, por não poder mais usar madeira, ter que usar carvão, eles ficaram pesquisando uma composição de vidro que fundisse mais baixo, numa temperatura mais baixa, de 1.300 graus. E aí, experimentando, passaram 100 anos experimentando, uma loucura, e descobriram que se eles colocassem óxido de chumbo na composição, eles iam conseguir fundir aos 1.300 graus, 1.350 que eles precisavam. Entendeu? Aí surgiu a qualidade cristal. Né? Então, no começo se chamava vidro cristal de chumbo, e o vidro cristal, que era qualquer vidro transparente. E com o tempo, a palavra de chumbo foi caindo, teve uns vai e vem de pode chamar de cristal, não pode chamar de cristal, enfim. Cristal é uma cor, não é errado chamar qualquer vidro transparente, a janela, a mesa de cristal, tá? E a qualidade cristal, ou tem chumbo, ou tem potássio. É uma qualidade melhor. Melhor em quê? Melhor em brilho, melhor em transparência, tá? É um material que você pode trabalhar mais fino e ele ainda assim é resistente, ele é mais... mas o cristal é muito frágil. Não é. O cristal é mais forte do que o vidro. Só que como ele é mais forte, a gente pode usá-lo em meio milímetro, você pode ter uma taça de cristal. No vidro você não consegue fazer isso. Ele fica mais grosso. Se você fizer na mesma espessura, você pegar na mão, você quebra ele. Entendeu? E sabe que você tocou no assunto agora que eu nunca tinha pensado assim. Eu tive aqui no London Museum, né, que tem uma coleção de... Eles têm uma coleção de
de objetos de todas as etnias que você possa imaginar, e vão de utilitários a esculturas, né? E uma das peças que mais me chamou a atenção na parte grega era um potinho de vidro opaco, quase que bem opaco, e eu Sem fiquei o olhando papo. para aquilo, para todo aquele trabalho em relevo, uma coisa assim fascinante. Depois, eu tenho foto desse vidro, eu vou mandar para você depois, que é lindo, é um Mano, negócio mano. que dentro da coleção inteira aquilo me chamou a atenção. E agora que você começou a contar Era a história e explicar, eu que entendi. Por que que eles Foram colocavam? opacos até 1500. Só começa o vidro transparente depois dos romanos. Tem algumas cores com uma leve transparência, mas eu não conseguiria te reconhecer atrás de um vidro desse. O vidro É, transparente mesmo surge em 1500 em Murano. muito legal, muito bonito. Você estava falando agora de joalheria, né? E eu peguei uma das fotos, a foto de apresentação da tua chamada, é essa aqui que você está com umas joias de cristal, né? É uma joia de cristal. Esse é um trabalho, eu acho que assim, todo Lindo. artista tem um trabalho, que a gente faz muita coisa para vender e a gente faz muita coisa porque ama, né? Essa é uma peça que eu fiz porque amo mesmo. É, essa coleção, ela se chama Casca de Árvore, eu tenho uma coisa muito forte com casca de árvore, sempre tive. Há muitos anos atrás eu tinha um vaso chamado Casca de Árvore. É É, essa é a lindíssimo. coleção inteira, o anel, o colar e o pingente. É, eu pego a casca de árvore, própria casca da árvore, vou na praça, pego casca de árvore, corto, separo, tento intervir o mínimo possível na casca de árvore e derreto o vidro em cima da casca de árvore. A casca de Olha, árvore tem uma certa umidade, porque senão ela queima toda e não fica, mas não pode ser muito molhada, senão levanta bolha. Então, tem toda uma pesquisinha aí para chegar lá. E aí eu derreto o vidro em cima da casca. O que tem aí dentro é a própria casca de árvore. Eu acho que tem uma peça aqui, vou te ah, mostrar, peraí. tem uma casca de árvore aí dentro, que maravilha. Uma casca de árvore literalmente aqui dentro. Ó, Nossa, que escândalo de bonita, hein? aqui, peraí que eu vou virar você aqui. Tá. Aqui a gente tem essa peça, tá? Olha, que Ela é lindo. igual e a casca tá aqui. Ela é a própria casca da árvore, depois ela é resinada por trás para não machucar, para ficar lisinha e tal. Mas ela Nossa. é a própria madeira da casca de árvore que está dentro do vidro. Eu acho isso fantástico, porque assim, essa convivência de duas coisas naturais, uma tão mole, outra tão dura, né? Uma tão viva e tão que continua viva, e uma coisa que não fica viva nunca, né? O vidro é enfim, ele é cristalino demais, embora ele seja um líquido, depois se você quiser a gente pode falar um pouco mais disso, do papo do vidro ser líquido, mas a mistura da madeira com o cristal eu acho fantástica. E o resultado foi muito feliz, né? Você poder ver, você vê a casca por trás e tal. Sabe daquelas peças que você se orgulha de ter feito? Essa é uma delas. Eu realmente me orgulho de ter feito essa peça. Tenho Olha, paixão. parabéns. Que bom que eu Obrigada. mostrei essa peça, porque me chamou tanta Eu fiquei atenção. super feliz que você colocou na chamada. Você Ah, colocou na quando eu, chamada. quando Quando eu eu vi, vi, quando eu vi, porque eu sou maluco por joalheria, eu gosto eu- mesmo. É algo, Aham. eu paro em vitrine de joalheria, olho, fico horas, se deixar. E Eu fica gosto namorando. mesmo, fico namorando. E aí, quando eu vi, eu falei, nossa, que foto incrível, vai ser essa. Eu ia usar uma outra foto, na verdade. Mas aí, quando eu vi essa foto, eu falei, Vamos dar, não. vamos dar o crédito de novo da foto. Essa outra foto também é do Rodrigo Rosenthal. Ah, logo vi. Não, e você tem uma expressão maravilhosa, né? Olha que coisa linda. É a coisa do Lindo. orgulho daquilo que você fez, né? Essa foto é a própria, né? Assim, tipo, tem umas coisas assim que É ela me foi eu fiz. maravilhoso. Não, você é fantástica. Eu Obrigada. separei uma outra peça aqui que me chamou a atenção. Ah, Eu achei essa isso peça é massa. lindo. São Essa peça, encastes, não é? tecnicamente, é uma peça muito sofisticada, tecnicamente. Ela tem um conceito, dessa época que eu fazia as coleções, ela é de uma coleção chamada Metamorfose, e era inspirada nas coisas da Metamorfose, ela se chama Casulo.
E ela partiu da ideia de um casulo mesmo, de ser uma coisa dentro da outra, tipo, é um super casulo, chama Vaso Casulo. É uma peça que fez muito sucesso, realmente foi incrível. E uma coisa muito doida que aconteceu com essa peça, 5 ou 6 anos depois que eu fiz essa peça, uma época me convidaram, eu fazia a Bombay, Gin Bombay, fazia um concurso no Brasil de copos de Dry Martini. E Ah, nós Zero, lembra disso? eu lembro desse concurso. Então, e nós, no Espaço Zero, fazíamos as 3 peças finalistas. A gente reproduzia, fazia forma, fazia tudo, as 3 peças finalistas. E eu fazia parte do júri. E aí tinha um pessoal da Bombay que fazia parte do júri também. E aí uma vez falaram para mim, eu vi, você tem coisas tão bonitas, por que que você não entra no concurso da Bombay? A Bombay faz um concurso de vidro, um prêmio de vidro todo ano. Eu falei, nossa, nem sabia. Como é que faz? Ah, assim, 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 você se inscreve assim, assado, tal. Entrei, dei uma olhada, tal. Daí passou um tempinho, isso foi no final de um ano. Aí no ano seguinte, sabia que acho que era até agosto, alguma coisa assim, para se inscrever. E aí fui preenchendo, 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 e me inscrevi. Não sabia como é que o pessoal fazia com a foto, como é que eles colocavam. Falei, vou dar uma olhada nos últimos finalistas, como é que eles fizeram a foto, se é uma foto mais de efeito, uma peça única e tal. Isso foi uns 5 ou 6 anos depois que eu tinha feito essa peça. Uma peça muito parecida com essa, sendo um casulinho de cada cor, tinha sido premiada pela Bombay no ano antes, no ano anterior. Aí eu falei com o cara, ele falou, meu Deus, mas assim, é o ano passado, nossa, a minha peça é muito mais antiga do que isso, mas sabe o inconsciente coletivo? Eu acho que ele existe mesmo. Super acredito. Existe, com certeza. Bom, enfim, né? Na hora que eu vi, de um lado eu fiquei gratificada, porque eu falei, poxa, se eu tivesse mandado eu teria ganho. Mas no ano anterior eu não sabia do concurso. É realmente uma coisa muito bonita. Essa aqui também me chamou a atenção. Essa peça é de um aluno meu. Olha meus alunos, olha que coisa linda. Fred Evaristo. Ele deve estar assistindo, se ele estiver assistindo. Parabéns. Bingo, Fred. Parabéns, Fred. E o Fred tem uma outra peça também muito linda. O Fred é nosso residente. A gente dá curso aqui, ensina os alunos a fazer, e depois a gente abre o espaço para eles virem trabalhar aqui. Eles pagam o que consomem de vidro e eles trabalham aqui com a gente. Isso é bacana para a gente, bacana para eles. Fred Evaristo. Muito bacana. Não entrou. Achei que era. Eu falei para ele entrar, ele esteve aqui hoje. Ele é um super artista, eu amo o trabalho dele, ele é maravilhoso. Aliás, a gente tem vários residentes. Em outubro a gente vai fazer uma amostra dessa galera que está trabalhando aqui, da qual eu tenho muito orgulho. O pessoal tá... Manda pra gente que a gente participa. Maravilha, maravilha. Essa aqui... essa é a onda do mar. Linda. Essa é muito linda. Essa, da série dela, essa foi a mais bonita de todas, não está mais aqui, mas é uma peça desse ano. É uma peça desse ano. Essa peça foi feita e vendida pouco tempo depois, esse ano. Teve uma série dela, essa foi a mais recente que eu fiz, todas foram vendidas. Essa foi a mais recente, foi a mais bonita delas. A ideia de chamar Onda do Mar. Lindíssima. O teu trabalho de todos os vidros que a gente vê, né, dos cristais que a gente vê, ele tem um diferencial, né? Você consegue atingir esse... a gente consegue bater o olho, chamar é aquela coisa, você não precisa de muita explicação, bate o olho e gosta. Né, tem esse... Não é? Tocar as pessoas? É isso, para isso que a gente... Para isso que existe a arte. Eu entrei lá no teu perfil e fui puxando as que me... Porque tem muita coisa, né? Não dá para mostrar tudo. Claro. E aí foi me chamando a atenção, né? Porque eu fui olhando e falei, essa eu gostei, essa eu gostei. Eu gosto de todas, na verdade. Queria mostrar todas, mas não tem jeito. Você está convidado, se você estiver no Brasil, para vir me visitar. Com certeza. Essa peça aqui foi feita para o Einstein? Foi. Isso é das nossas premiações, troféus que a gente faz. Eu crio troféus para várias empresas. Ficou muito lindo. Ficou muito bonito, né? Eu bati o olho, reconheci, sabia de onde que era, eu não precisei ler. Eu bati o olho e falei, isso foi feito pelo Einstein. Vou perguntar para ela, porque... Mas
É. mais interessante quando ela conta. Não, a gente faz muita coisa para o Einstein. O ano passado, retrasado, a gente fez um prêmio deles. Eles dão muitos prêmios, eles têm. Esse acho que foi feito para algum. Eu não lembro. Eles fazem alguns, tinha uma época que era o banco de sangue, depois tem, enfim, algum encontro de. Recentemente teve o de cardiologia e eles premiaram um super cardiologista nos Estados Unidos. Eu sei que assim, a embalagem tinha que ser uma hiper embalagem, foi toda feita em isopor e tal, para Para poder chegar lá. poder chegar lá inteira, mas foi maravilhoso. Maravilha. Essa aqui também eu achei fabulosa. Foi para uma premiação. Isso é um outro cliente nosso, que é a Sabó. A Sabó faz 20 anos e faz troféu com a gente. Esse ano fez 20 anos. E cada ano eu crio um troféu diferente para a Sabó. Cada ano eu crio um troféu. Que legal, muito bacana. Linda. Linda, E linda. esse tem muitos, tem 20 troféus diferentes. Quando Nossa. fez 10 anos, eles fizeram um livro com os 10. Essa também foi uma premiação, se não me engano, da Nestlé. Eu acho que foi da Nestlé. Foi da Nestlé. E é bacana porque é aquele prêmio que não tem aquela cara de prêmio, né? Mas é uma obra de arte mesmo. É super bonito. Eu falo muito para os clientes que assim, o troféu legal, o presente legal, é aquele que você dá para a pessoa que a pessoa vai usar. Se o cara pegar um negócio e der para a secretária, sem desmerecer de forma alguma a secretária, mas enfim, se ele der para a mulher, se ele der para o filho, se ele der para a mãe, não valeu. Né? Ou fica escondendo, né? Se ele guardar o seu logo, lembrar de você quando ele olhar para aquela peça. Né? Então ela tem que meter ao seu trabalho. Essa que você mostrou da Nestlé era um chocolate, né? Ah, era um chocolate. Um chocolate, é um chocolate. Lindo. Essa aqui é uma outra que você fez essa misturona de cores, né? Então, se você olhar isso, não é só uma misturona de cores. Aí você tem a bandeira da Alemanha por trás e a bandeira do Brasil em cima. Você tem as cores da bandeira alemã atrás e o verde amarelo e o verde e azul em cima. Por quê? Essa é uma Brasil, Alemanha. Brasil, Alemanha. É um prêmio, um para um destaque na Alemanha e um para um destaque no Brasil. É um presente oferecido pela Câmara Brasil-Alemanha. É a intersecção das duas bandeiras. Que lindo. Lindo. É muito lindo. Você está pegando os tops. Eu deixo a coisa fluir. Se for com o roteiro, não dá certo. Não, se for com o roteiro, não dá certo. Você estava falando outro dia num vídeo que eu vi. Foi um vídeo que eu vi teu, foi quando eu te chamei para fazer entrevista. Você estava falando sobre isso, né? Você estava falando assim, eu pediram para fazer a gravação de novo, mas eu não consigo, tem que ser de primeira. Você estava fazendo um vídeo muito emocionada, e aquilo me tocou de uma forma, eu falei, vou convidar ela. Eu fiquei super feliz, porque alguns amigos falaram para mim, que coisa mais piegas, você falando chorando assim. Mas era isso que eu estava sentindo. Mas se tem vontade de chorar, chora, não é? Parte, é humano, né? As pessoas estão tão automatizadas para tudo, né? Elas têm uma cara institucional, uma cara assim, uma cara assada, uma cara para a família, né? Eu sou da sua... Eu chamo isso de pasteurizado, assim, né? Pasteurizado. E as pessoas estão ficando com as caras iguais, né? Por conta dos procedimentos. E aí você fala, meu Deus, o que é isso? E aí quando você encontra uma pessoa que é naturalmente natural, em todo sentido, fica esquisito, né? As pessoas acham a gente acaba sendo a exceção, né? É verdade. Você não se encaixa nisso. Qual que é o teu signo? Áries. Áries, eu sou canceriano. Com ascendente em Libra. Olha, que maravilha. Eu queria que você falasse dessa peça aqui, porque eu vi isso aqui e eu fiquei louco. Que é uma garrafa, né? Não, são perfumeiros. Um perfumeiro? Olha! Que lindo! Esses perfumeiros são... mas não consegui ver agora. Eles como aqueles perfumeiros antigos, né? Só que com uma roupagem diferente.
Lindíssimo. Espera que o áudio, a imagem da Elvira está dando um pouquinho de problema, mas daqui a pouco recupera. Aqui do lado do meu ninho, porque depois a gente tem que falar desse ninho também, né? Que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mostra sim, porque eu não sei se eu peguei ele. E esse perfumeiro também é um show, né? Lindo, muito lindo. E a tampa dele é maravilhosa, né? A tampa dele é o charme dele, né? É. É um trampinho fazer essa tampa, viu? São camadas e camadas e camadas e camadas de cor para fazer esses degradês de verde. São grãozinhos de cor, né? Que a gente chama de fritas. E aí você passa cor, depois passa outra cor, depois passa outra cor, depois passa outra cor, e aí depois dá esse formato. Esse formato é interessante, né? Esse formato é feito em cima de uma grelha de churrasqueira. Verdade, a gente faz uma grelha de churrasqueira para ele fazer as bolinhas. Lindo. E o contraste do verde com esse... É um rosa, né? É um rosa? É um rosa. Um rosa. Maravilhoso. Maravilhoso. Fúcsia. Hoje esse é o esmalte mais caro, literalmente caro mesmo, né? Que custa mais caro, porque ele é feito à base de óxido de neódimio. Maravilhoso. É caro pra caramba. Mas essa cor super vale a pena. É linda. Não sei se eu tô pegando não sei se eu tô pegando a melhor luz, mas ele é muito bonito. É lindo. Tem uma foto aqui do outro, isolado, que foi a primeira que eu vi. Depois eu encontrei as duas garrafas juntas, né? Mas e aí eu comecei a pesquisar. Fez por recentemente, que tá, acho que nas fotos desses dias, no nosso Instagram desses dias. Acho que da semana passada, que acabou de sair. É um da família deles, mas que a gente fez mais recente. São irmãozinhos, né? Nunca ficam idênticos, mas são muito parecidos. São da mesma série, né? Isso. Esse aqui tá bem lindo. Essa peça é linda. Isso é um utilitáriozinho, sabe? É um porta-coisas, assim. E é muito bonito. É lindo. É lindo. É de uma delicadeza tão absurda, a delicadeza. E esse ponto de apoio que você criou, né? Que deixa ele quase tombando. Deixa a tua peça flutuando, né? É técnica, né? É a tal da técnica que você tem. Esse é um outro fotógrafo que também tem que dar o crédito para ele, que é o Rodrigo Eribe. Eu e os Rodrigos fotógrafos. O Rodrigo Eribe é um fotógrafo que vem fazer fotos aqui, ele vem aqui fazer umas fotos com a gente. Ele que fez essas fotos. As fotos são muito bonitas também. Ficam absurdamente bonitas, bem bonitas mesmo, parabéns. Que é fundamental, né? Porque vidro é muito difícil de fotografar, sabia? Muito difícil. Não, eu imagino. Porque se você não iluminar, não souber iluminar, ele parece. É difícil controlar o brilho, né? A luz. Deve ser... Eu nunca fotografei. Acho que eu já fotografei de vidro, eu não me lembro agora, mas... não me lembro agora assim, especificamente, não. Eu acho que só perde para espelho, né? Essa peça é linda. Essa peça estava aqui até pouco tempo atrás, agora já não está mais. Ela é lindíssima. Tem uma chama, Ela é uma luminária ou não? Não, é só uma peça, que a base está iluminada. Ela tem um pouco, sabe aquela que você gostou, que tem os azuis, os vários tons de azuis, um dourado? Ela é feita com esse mesmo dourado. Esse dourado, ele é meio temperamental, às vezes ele funciona... Ele brilha, não necessariamente onde você quer que ele brilhe. Ele brilha em algum lugar, mas aí depende do jeito como você esquenta. Eu ainda estou estudando ele, ainda vou me aprimorar nele. Eu sei bem como é que é. Eu resolvi pintar a parede de um cliente uma vez de dourado, não deu muito certo. Os dourados têm suas personalidades. Os dourados têm suas personalidades. Que inclusive era um ateliê de um ceramista que eu fiz, e nós usamos todas as cores. A ideia era usar todas as cores do fogo, né? Todas as cores do processo da cerâmica, né? Da madeira queimada, do fogo, e aí a gente entrou no dourado por conta
do Ser uma próprio das forno, cores. né? Quando você olha ali no Aham. Brasil, tem esse brilho meio Sim. dourado de ouro, né? Mas não deu Uhum. muito certo. Essa é novíssima, essa tá aqui, ó. Mostra pra gente. Não tem nem um mês que saiu. Aqui, ó. Olha ela aqui. Ela é muito grande. Linda, Eu vou me pôr do lado dela pra você ter ideia do tamanho dela. Peraí. maravilhosa. E esse tom de verde que você Aqui, fez é ó. um negócio absurdamente bonito. Olha o tamanho dela, ela é gigante. Linda. São, são pedaços de vidro, né, Elvira? Ou não? Então, isso é uma técnica daquela que você falou de moldagem, né? Ela tem uma ela é feita em moldagem, mas o vidro é primeiro soprado, depois é quebrado e depois é juntado todos os pedaços. Aquele Fred Ah, Evaristo é? que eu te falei, e aquele vaso vermelho com a cobra em volta, ele fez uma peça, eu ensinei, eu dou aula dessa técnica também, e aí ele fez o curso e terminou o curso fazendo uma peça que ele levou hoje, maravilhosa. Depois eu mando para você a foto também. Ele vai fazer uma Ah, eu super quero. foto, é fotógrafo, ele fez uma rosa e preta maravilhosa. Sim. Isso aqui eu achei fabuloso. Esse eu tenho ele aqui, mas não em vermelho. Eu tenho ele em cristal. Esse é o vaso chuva. O vaso Como chuva o nome? tem um interessante. Ele aí está em cristal. Você olha, principalmente o cristal, você tem a sensação. A gente me pergunta se ele tem fundo, só os fios, né? E eu sempre Lindo. tenho a sensação quando eu olho para esse vaso, ele está chovendo. Olha. Sabe o que que é bacana no meu trabalho? A maioria dos artistas que trabalham com vidro ou com cristal, eles tentam sempre deixar o mais liso possível, né? É, Parou aí. mostra de novo, porque eu acho que com o movimento a internet acabou Deu uma... acho que aqui o cortando. sinal não é muito bom. Deixa eu trazer ele para cá. Peraí. Aí o que eu estava dizendo é que a maioria dos artistas do vidro, do cristal, eles tentam deixar o vidro mais liso possível, né? É, o mais liso possível. E você faz o contrário. Você Sim, abusa das texturas e sim. de tudo, assim, né? Isso que é bacana no seu trabalho. É, da irregularidade dele, né? Da irregularidade, né? Aí dá para vir para cá também, se você quer ver uma coisa bem irregular. Deixa eu acender essa peça para você. É lindíssimo. Essas são as peças do fogo. É uma série que chama Série do Fogo. É lindíssima. Eu vou fazer um lancezinho aqui agora. Só um minutinho, vou apagar um pouquinho só essa luz, só Tá. para você ver o que acontece com ela sem. Olha isso. Olha, que coisa linda. Não é lindo? Maravilhoso. Parabéns. Maravilhoso. 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 É o seu trabalho, Elvira, tem poesia. A diferença é essa. Deve ser porque eu sou poeta, né? É, você Eu faço. consegue. É literalmente isso. Você consegue trazer o lado poético pro É, trabalho, né? É diferente assim. Eu estava falando dessa questão da regularidade, aí eu vi essa peça aqui e eu achei que hiper legal, irregular. porque Hiper ela tem. irregular. Você brinca com isso, né? Com o plano, Uhum. o regular, É, isso é muito o bacana. contraste, né? Eu gosto Com a, muito disso. com a É. simetria, né? Da forma. E literalmente amassado na mão, né? Eu amasso como se fosse um papel celofane. Eu estouro o vidro, encho o vidro, e depois vou amassando ele com a mão mesmo, claro, com o jornal molhado na mão, mas eu vou amassando até juntar tudo. Entendeu? E aí você É, consegue dar uma é um vidro aparência de amassado plástico, mesmo. meio de Oi? plástico. Você consegue dar É, a cara de plástico, né? é. Se falar que é plástico, a gente Você tem os acredita. dois, né? Porque parece que embaixo ele é plástico e do lado ele é vidro, né? Onde ele é grosso, brilhante e tal, lisinho, ele é vidro. Onde ele é amassado, você tem a sensação
que é plástico mesmo. Muito bacana. Parabéns. Eu achei isso aqui uma graça. Ó, isso a gente fez com uma cliente, chama Lola Home, ela tá vendendo lá. É a Maria Luísa. É uma peça super bonita, a foto é do Rodrigo Eribe também. É, a gente desenvolveu com ela. Ah, isso aqui é uma viagem, isso aqui são meus planetas. Estou fazendo, planeta não, como é que chama isso? É galáxia. A luz ilumina as microesferas de vidro. Essa peça não está mais aqui, mas eu estou fazendo altas luminárias com essa técnica, luminária pendente, inclusive, com essa técnica, das Olha, microesferas de vidro, dando cor, a luz dentro das microesferas, passando a cor, olha que lindo que fica, porque maravilhoso. as bolinhas de gude de cor, elas passam a cor para o cristal, elas iluminam o cristal nessa cor, entendeu? Essa pecinha foi a primeira que eu fiz, e agora estou fazendo algumas coisas bem maiores nesse sentido, uns globos pendentes com esse tipo de iluminação. É criação Muito tua, é da tua Então, coleção. criação toda minha. Toda a concepção é minha. Bacana, porque você trabalha em collab com outras marcas, outros artistas, né? Por exemplo, Sim, você sim, desenvolveu algumas peças para itens, né? sim, Que é sim, a luminária sim. cabaça, né? Se eu não me engano, que tem aquela parte Acabar não soprada. é desenho meu, mas eu faço coisas para clientes também. Eu crio peças para clientes ou eu desenvolvo desenhos deles. A gente tem no vidro uma necessidade de trabalhar com outros, de trabalhar com mais gente, né? Então a gente trabalha com os alunos, a gente trabalha com o lojista, outros artistas que queiram fazer, porque o forno de vidro você liga uma vez e não desliga mais, né? Ele é 24/7, não tem, não desliga, não apaga. Como é que liga, Ligado agora. ligou, fica? Você pode abaixar um pouco a temperatura, em vez de ficar em 1050, que é a temperatura de trabalho, você pode trabalhar e deixar ele descansando em 950, 1000 graus e tal. Mas Isso não aqui, muda muito, não fresca não muito. sabia. Então você precisa tirar vidro de dentro do forno. Você precisa produzir, produzir, produzir. Entendeu? Você não pode apagar o forno. Não dá para você apagar, né? Porque se você demora pra caramba para reaquecer. Se por acaso, às vezes aqui falta luz, acaba a luz, você desliga o forno, aí depois para você religar, 3 dias para esquentar de novo. O que Oh, está em 3, 4 horas, depois você leva 3 dias para chegar de novo na temperatura. e Fora ele o consumo de energia de uma o tudo. teu forno é elétrico, né? Meu forno é elétrico. O forno de fusão do vidro é um forno elétrico. O forno de reaquecer, o forno de caldear, é um forno a gás. A Então, gás. a gente trabalha com 3 fornos. A gente trabalha com forno elétrico, que é o da fusão do vidro, que tem uma panela, é um cadinho onde o vidro derrete dentro. A gente tem o forno de caldear, que é aquele que normalmente aparece nas fotos, que você vê aquela boca de fogo vermelho e tal, porque a fornalha está sempre fechada, você não vê nada. É aquele de caldear que é a estrela do cinema, né? Que é a estrela. E lá que É a que você esquenta o vidro e usa ele o tempo inteiro. Você tá, de cada 3 minutos que você fica no forno de caldear, você fica 1 minuto trabalhando. que é essa, É esse, essa, essa é esse forno. imagenzinha aqui, né? Esse pontinho aqui que Já. está mostrando na foto. Até Isso, eu acho que tem isso. um vídeo sobre ele. Deixa eu ver aqui, se eu não estou ficando louco. A gente costuma pôr, porque ele é bem bonito. É, é. Aí é o vidro e o forno de caldear é a estrela sempre, né? É, Tá trabalhando e você volta no forno de caldear para ele esquentar. muito Essa é a Maria interessante. Rovéria. Ela tem ela faz joias, a joalheira Maria Rovéria. Ah, ela é joalheira. Legal. É, ela fez curso aqui com a gente, ela fez umas peças aqui. Muito bacana, muito lindo. O vidro é um fascínio. Eu tenho fascínio por vidro fora do comum, assim. Isso aqui é uma escultura, né? Isso é uma escultura bem grande, ela tem 1,5 m mais ou menos, é uma tela com cento e tantas peças dessas. Ela tem no todo, se você andar no Instagram um pouco, isso, aí ela está pendurada na casa do cliente. Ela tem 1,5 m de comprimento, mais, acho que 1,80 m de comprimento, alguma coisa assim. Nossa, que lindo. Da ponta dela, é uma polvo. É um polvo? tentáculo de polvo. Ah, que Umas lindo. ventosas.
Interessante Então, também a gente, narrativa desse trabalho. São as tentações do século XX ao alcance de seus dedos, assim, sabe? Sabe o tentáculo do povo que te puxa, assim, sabe? Aquela coisa das tentações, assim, né? Eu gosto muito do nome tentáculo, da palavra tentáculo, e esse é um tentáculo de polvo. Essa peça, eu explorei alguns formatos com essa técnica. É uma técnica de acoplagem, né? Essas ventosas do polvo, elas são amarradas numa tela. E eu fiz a primeira delas, era um polvo, literalmente. Essa peça ganhou um prêmio de vidro da América Latina em, acho que uns 4 anos atrás, 2018, 2019, alguma coisa assim. O polvo inteiro. Acho que ele está no Insta também. Ele está no formato de polvo, ele está enrolado. Esse está aberto. Tem algumas outras formas dele. Mas eu adoro essa ideia lindíssimo. de Não, e tentação. as cores estão maravilhosas, porque ela é retroiluminada, né? É, essa é Muito lindo, muito lindo. muito Parabéns. linda. E essa aí tá a minha equipe, Fernandinho e William, que devem estar assistindo a gente hoje também. Que são, E eles trabalham com você. eles trabalham comigo, eles são meus dois braços direitos. Eu não tenho um braço direito e um esquerdo, eu tenho dois. Na verdade, eu não tenho dois. Agora, atualmente, eu tenho 3 mais um, 4. Mais um, o Alan também, a Bruna, que me ajuda muito. Eu amo a minha equipe, é verdade. Sem Vira eles, eu uma, não sou nada. vira Eles uma são muito família, legais. né? Vira uma É família, uma né? família mesmo, uma família. O Lua, nosso vidreiro, quando teve Covid ano passado, nossa, todo mundo assim, as pessoas não conseguiam trabalhar de saber que um colega estava doente. O Lua É. é nosso mestre vidreiro, ele que faz, assim, eu falo para ele, eu faço uma peça com ele, depois deixo ele que comanda a vidraria. O Lua Legal. é sensacional, é um tremendo vidreiro. E aqui vai um beijo grande, não só para ele, para toda a minha equipe que é maravilhosa. Deixa eu te fazer uma pergunta, agora eu fiquei curioso. O processo do vidro é um pouco diferente do. Eu sempre pergunto para os designers isso, né? Como é que é o processo de cada designer? Faz-se um croquis, um desenho à mão? Como é que é esse teu processo, assim, né? Porque você cria as peças, você tem uma equipe hoje que te ajuda na parte do sopro, na parte da Sim. execução da peça, né? É isso mesmo? A vidraria, assim, quando eu entro para trabalhar o vidro, para fazer o vidro na mão, eu normalmente faço, por exemplo, vaso-chuva. O primeiro vaso-chuva fui eu que fiz. Quando eu digo fui eu que fiz, significa fui eu que comandei a praça que estava fazendo. Ninguém faz vidro sozinho. Por mais simples que seja a peça, você não consegue trabalhar sozinho. Você tem que trabalhar com um ajudante. Né? Você precisa de alguém, às vezes, para abrir o forno de caldear, você tem uma peça um pouco maior, você tem que abrir e fechar as portas, você precisa de uma ferramenta, você não pode largar a cana. Primeiro que você tem que rodar a cana o tempo inteiro. Então é uma atenção, assim, você não pode tirar o olho do vidro. Qualquer coisa que você precisa falar e alguém tem que trazer para você. E também, assim, você tem que ter um planejamento gigante, porque na hora não dá para parar para pensar. É aquela ação naquele momento e faz, e se não deu certo, tchau, começa de novo. Né? Existe um Então, quando eu falo planejamento, assim, né? Para poder oi? executar. Desculpa, não te ouvi. Existe um planejamento para execução, né? Total, total, total. Se não tiver esse planejamento, você não consegue fazer. Tá? Não, você para no meio, não dá para pensar, não dá tempo de pensar. Na hora não dá tempo de pensar, você tem que pensar tudo antes, deixar tudo. Então, assim, a gente faz os ensaios. Então nós vamos fazer um vaso-chuva. Eu vou puxar o fio, então eu vou estar com tal ferramenta. O outro vai estar soprando, vai estar com tal ferramenta. O outro vai estar no forno de caldear, vai pegar a cana, vai levar para lá e vai trazer de volta. Para fazer um vaso-chuva desse que você viu, a gente trabalha em 4 pessoas. Menos de 4 pessoas não dá. Porque cada fio é um fio. Então, assim, tem uma pessoa segurando a cana do fio, outra pessoa colocando o fio, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, outra pessoa levando para o forno de caldear. Entendeu? Então, assim, é uma dinâmica e tudo muito preciso, né? Tudo muito naquela hora. Então, quando eu falo assim, essa peça é uma peça que eu faço com a mão, é uma peça que eu entro na produção, trabalho, põe a mão na massa, faço junto, né? Depois faço a primeira, a segunda, a terceira, bom, já aprendeu a fazer, continua fazendo. Entendeu? Essas são as peças de linha. E as esculturas, tipo aquele vaso onda, são peças únicas, são peças que eu faço com a mão, cada uma não tem duas iguais. São parecidas, por isso que eu chamo de séries, né? Não é uma tiragem, é uma série, É não uma tem uma série. parecida, é uma série, é uma série. Aí tem séries limitadas, tem séries de 7, tem séries de 99. Né? O Chuva, por exemplo, é uma série de 99, daqui a pouco está acabando.
Entendi. Olha, que interessante. E aí você parte para uma outra coleção. Como é que é isso, por exemplo? Você cria coleções de tempos em tempos ou deixa a inspiração falar? Durante uns 8, 9 anos, eu Não é criava aquela coleções. maluquice, não é aquela maluquice de passarela, né? Que tem que ter 2 coleções por ano, e aí a coisa vai ficando doida. Olha, você sabe que é parecido com isso, viu? Eu É? trabalhei uma época, quando eu comecei, não tanto quando eu comecei, vai, de 2000 até, não, acho que até um pouco antes, não sei. Durante uns 8 anos, 7, quando o Seguros veio para cá, 2004, 2004, 2005. Não, desculpa, 95. De 95 a 2005, mais ou menos, eu trabalhei com coleções. E eu participava porque eu vendia para loja. Eu produzia, né? Então eu tinha um produto. Por exemplo, criei esse vaso, o vaso chuva entra em linha, são 99 peças para vender, mas enfim, é vendido em São Paulo, em Salvador, em Brasília, em Manaus, em qualquer lugar. E eu participava de umas feiras de presentes, tinha a BUP, tinha a Gift Adulto. Fair, e tal, né? Eu participava dessas feiras 2 vezes por ano. Era meio essa maluquice mesmo, sabe? Era uma maluquice de que você tinha que criar coisas novas, você tinha que criar coisas novas. Hoje, olhando para trás, eu acho que é uma maluquice, mas, por outro lado, era um estímulo para a criação, sabe? Porque eu mesmo me cobrava, não, eu vou participar da feira, não dá para chegar sem nada de novo. As pessoas entram e perguntam, o que que tem de novo? Que eu falo, não tem nada? Não. Ah, então não tem nada, isso aqui eu já comprei. E eu me lembro que na época eu falava para as pessoas e pensava comigo também, pô, a Bacará tem um vaso há 150 anos, entendeu? Faz o mesmo vaso. Aqui a gente tem que fazer um vaso a cada 6 meses. Que maluquice é essa? Mas, por outro lado, hoje eu olho e fico pensando, eu era mais criativa do que eu sou hoje, eu sou mais preguiçosa hoje para criar. Assim, acabo criando coisas, tudo bem que são coisas maiores, mas eu não fico me cobrando, assim, sabe? Tipo, eu tenho que ter uma produção, eu tenho que fazer, eu tenho que, né? Naquela época eu tinha. Então, assim, fazer o. Eu tô de olho aqui, que a minha cachorrinha tá aqui, ela tá de olho numa abelha. É verdade, agora a abelha caiu, se ela comer a abelha, tá lascada. Lola, sai daí. Lola, Hoje sai. Então, a nós temos, abelha não é uma boa para você. Sai, abelha. Pronto, nós temos tiramos um a. cachorrinho aqui também na casa e hoje, Temos, quer ver a Lola? Aqui, a Lola, ó. A mostra Lola tá ela, aqui. Ela estava dormindo, tá aqui. Lola. Oi, dá um oi aqui. Olha a Lola. oi, Essa Lu. Lola. A minha tá em Olha Brasília. lá, ela tá atrás da. Não, eu não peguei a abelha. A abelha tá passeando aí e ela tá de olho na abelha. A Olha minha tá lá. a minha tá em Brasília, a minha chama-se Lina, em Ah, homenagem a é? Lina Bobardi, é. Olha só, olha É. só. Lola, E sai da abelha. Você não nós pode pegar. estamos, nós estamos com um cachorrinho aqui na casa, né? Ah, Na casa onde eu estou hospedado na Escócia. E o hum. cachorrinho hoje pegou um pedaço de pão com Nutella. A gente só Olha, descobriu muito tarde. já tinha se lambuzado inteira na Nutella. Ai, meu Deus. Logo Nutella, o cachorro inventou de comer. Enfim, né? Mas é uma delícia. Eu amo Mas cachorro, eu amo cachorro. eu também amo. Eu gosto muito e eu gosto muito assim. Tem muito apreço e é muito bom. As pessoas que têm cachorro, né? É um bom sinal. É um bom sinal, é um bom Na minha sinal. época, inclusive Atualmente, o na meu minha, relax assim, é descer, ir para uma praça que tem aqui perto, no final da tarde, assim, ir só para. tá cortando um pouco. Peraí. É que eu tô andando aqui, eu preciso ficar parada num lugar. Peraí, é que eu pus um vaso no meu banquinho aqui, peraí que eu vou tirar aqui. Aí eu sento e fico quietinha, porque senão eu estava exatamente num lugar que o sinal estava melhor. Deixa eu só abrir a porta Sem, aqui sem para a problema. mocinha sair. Peraí, pronto. Aí eu vou sentar aqui, Eu que vi. aqui é onde está melhor. Aqui o sinal está melhor. A Vou gente ficar já boazinha. falou, a Ficando gente já pra lá e pra. mostrou, né? A gente já mostrou bastante o seu trabalho, já falou da questão de produção, né?
Você estava falando de uma questão aí do vidro líquido que você estava falando. Você começou a falar e você disse que é. Explica o que é isso, porque eu fiquei curioso agora. O vidro, eu brinco com os alunos, eles sentam numa mesa de vidro para dar aula, e eu ponho a mão no vidro e falo, esse vidro que está na mesa aqui é sólido ou é líquido? As pessoas, é sólido. Não, é líquido. Na verdade, o vidro é quimicamente um líquido e fisicamente um sólido. O estado molecular dele, ele não forma estrutura cristalina. A sílica, ela é o carboneto de silício, ela é o silício quebrado, né? Então, é essa quebra que vitrifica, entendeu? E isso é um amorfo, é um estado instável. Ele não tem, a molécula do vidro não tem uma forma molecular definida, regular, como os outros sólidos, entendeu? Então, a sílica é um amorfo. E esse amorfo faz com que ele seja esse péssimo condutor de calor que ele é. E que a gente usa ele para isso, né? Você põe vidro na sua janela para o frio não entrar, o vidro é um mau condutor de calor, né? Então, ele tem o desenho molecular dos líquidos e o estado físico dos sólidos, né? O estado químico dos líquidos e o estado físico dos sólidos. Começaram a observar isso em umas catedrais na Europa, principalmente na Catedral de Chartres, que os vitrais estavam derretendo. É coisa de décimos de milímetro, mas tem uma diferença visível, né? E que aumenta minimamente, mas aumenta ao longo do tempo. Então, ele é instável. É um sólido instável. Muito interessante. Elvira, você estudou muito, né? Porque você tem um domínio. Você tem um domínio da técnica manual, né? Mas você tem um conhecimento do material, que é o mais encantante assim, nessa história toda, né? Você tem um conhecimento do material técnico mesmo. Você está falando coisas. Olha, eu tenho. Sabe qual é o meu maior patrimônio? Vou te mostrar aqui. Meu maior patrimônio. Espera que a imagem está recuperando ainda. Gente, só um minutinho que o vídeo da Elvira tá com um probleminha, ela está recuperando porque ela está em movimento. Só um momentinho. Entrou? Entrou. Agora está voltando o seu som, mas a sua imagem. Voltou. Agora Voltou. Então, esse é o meu maior patrimônio. O estudo e o conhecimento. Isso é só literatura de vidro, né? Então, a gente tem desde... Só vidro. Não tem nada que não seja relacionado a vidro. Tem livro de vidro para criança, né? Tipo, literatura infantil sobre vidro. Olha. Já tem algumas coisinhas aqui bem interessantes. Muito legal. Livros infantis. Até... Existia esse tipo de livro para criança sobre o vidro. Livro para criança. Use, recicle, materiais, é livro para criança mesmo, né? Muito bom. A coisa química e tal. Aí a gente tem livros de história, né? Aqui a gente tem livros de história do vidro, temos catálogos de, enfim, de Macará, de Costa Boda, de Sanduí e tal, Rosenthal. Temos livros de museus de vidro, tem livros de artistas, e o que a gente mais tem são coletâneas, né? Então, enfim, legal. Vidro contemporâneo, vidro, né? E a biblioteca é aberta para todo mundo que quiser vir. Enfim, não precisa ser aluno, não precisa nada. Posso consultar sua biblioteca de vidro? Pode. Não pode levar nenhum livro embora, mas pode fotografar, pode ler, ficar aqui e curtir um livrinho que é bom. Você falou agora, você tocou no assunto agora que chamou a atenção. Você falou assim, museus de vidro. Me indica algum interessante assim. Fora o seu, né? Você tem uma galeria. Aqui não é um museu. A gente tem... Não é um museu, você tem uma galeria. ive.org.br. Tá aí para todo mundo visitar. Eu espero que um dia ele seja um museu vivo. Existem muitos museus de vidro. Acredita que tenha, assim, eu faço parte agora, no dia 17, eu estou indo para Praga, tem o Encontro Mundial
faço parte de uma sociedade chamada ICOM, que é um International Council of Museums, que tem museus de várias especialidades, vamos dizer, não necessariamente arte, tá? Então você tem museus de histórias, tem museu de geografia, museu de astronomia, museu de egiptologia, tem museu de vidro, de cerâmica, de arte moderna, né? De educação em vidro, de educação em museu, segurança, né? Tem 80 e tantos comitês, e a cada 3 anos reúne todos os comitês e anualmente reúne cada especificação, né? Então o ICONGLESS se reúne uma vez por ano e esse ano está tendo o Mundial que vai ser em Praga. E Mundial não, o multidisciplinar que vai ser em Praga. Olha. E o ICON reúne 180 museus. São 180 museus de vidro no ICON, International Council of Museums. Mas acredita-se que tenha 300. Tem a GAS, que é a Glass American Society, que é uma outra instituição também que reúne museus de vidro. Só nos Estados Unidos você tem, assim, museus formais, você tem 7. Né? Tem desde o Corning Museum, tem o Corning, tem Tacoma, enfim, tem vários museus de vidro, maiores e menores, tem grandes galerias, você tem a galeria do Chihuly, né, que é o Chihuly Garden, em Seattle e tal. Para eu te falar um museu de vidro, é difícil. Né? Na Europa, na Alemanha você tem meia dúzia, na Espanha você tem 4, 5, na França você tem uns 7, 8. É muito museu. Na Inglaterra tem algum, você sabe dizer? Na Inglaterra você tem o Victoria and Albert, que tem uma seção de vidro muito grande. O britânico detém a primeira peça, a primeira pedra mais antiga de vidro, que é um vidro azul turquesa, está incrustado numa pedra. Esse que é datado de 2450, está no Museu Britânico. Né? E tem galerias. Tem várias galerias. Como museu de vidro, eu diria que no Victoria tem um andar com um patrimônio, com um acervo fantástico. Esse vale a pena você visitar. O Victoria Albert é maravilhoso. Ele tem uma coleção, um negócio. Eu vou lá de tempos em tempos, eu vou lá para ficar numa galeria só. A última eu fiz parte do comitê diretor do ICON durante 4 anos, que é o mandato. E na época que eu fiz parte do comitê, são 5 pessoas, 5 diretores de museus no mundo que fazem parte desse comitê, o meu chefe era o Reino Lifkes, que é o curador do Victoria, de cerâmica e vidro. O Reino é uma pessoa, assim, um orgulho ter trabalhado com ele fantástico, aprendi demais com ele, muito bacana. E aquele museu é hipnotizante, literalmente. Em Londres, eu acho bacana você visitar, não é um museu, mas é um ateliê de vidro, vamos dizer que é o espaço zero um pouco mais sofisticado de Londres, é o Peter Layton. Peter Layton. Ele é sensacional. Depois me manda. Eu tenho livro dele, depois eu te mando umas fotos e te mando coisas. Se você quiser ver o que tem, se você entrar no ive.org.br, você vai ver, a gente tem o mapa do vidro no mundo. Então a gente tem mapeado todos, não só os museus, mas todos os estúdios Glass. Entendeu? Então tem tudo que tem de vidro no mundo inteiro. Você vai ver pontinho pra caramba, você tem que dar uma ampliada aí para ver. Na Inglaterra tem bastante, na França tem muito, na França tem escolas fantásticas de vidro, na Alemanha também. Tem muito vidro na Europa, muito. O Brasil tá tateando, assim, né? Eu sei que eu sou pioneira aqui, eu comecei com essa coisa de vidro, trazendo muita coisa para cá, comecei com baixas temperaturas, agora já faz o quê? Mais de 10 anos que a gente está com... mais 15 anos que a gente está com o forno aqui, e isso fez muita diferença em termos de aprendizado de vidro, mas nós ainda estamos muito no começo, né? Ainda tem muito chão para trilhar no Brasil, ainda é muito... Nós somos muito novinhos, o país é muito novo ainda. Não tem história, né? O vidro começou na Europa, sabe? Assim, Murano não nasceu ontem. Mas assim, então, eu acho que a gente está construindo... Eles têm 4 mil, 5 mil, a Grécia, o Egito, esses caras têm 4.500 anos de vida. A gente tem 20. E a gente está construindo uma história bonita, de certa forma, né? Eu acho, assim. Eu acho que a nossa história está sendo construída ainda e dá muito orgulho de ver esses profissionais que nem você, todos os profissionais da área de arte e de design do Brasil
dá tanto orgulho de falar e de mostrar, né? Eu me sinto muito orgulhoso, assim. Assim, eu faço parte, junto com diretores desses cento e tantos museus, né? E assim, eles têm o maior carinho, né? Tipo assim, não, bacana o que você está fazendo no Brasil, porque não tem que ter alguém que faça, tem alguém que leve, uma voz que traga, sabe? Essas coisas para cá. E de países que a gente acaba conhecendo também, sabe? Tipo, museus da Romênia, Museu da Eslováquia, sabe? E é São muito coisas que... E sabe o que que eu acho muito bacana em você? É o seguinte, e é uma coisa que eu tenho sempre questionado os designers aqui, né? Qual o legado que você está deixando no sentido de que, por exemplo, de ensinar outras pessoas a sua arte, né? Como aquelas escolas de arte e ofício dos séculos atrás, que foi que Sim, construiu essa história toda da Europa, dos Estados Unidos, que sim. são essas escolas, que no Brasil a gente não tem isso, né? É tudo, né? São as escolas que vão fazer a nova geração de vidreiros, né? Hoje é o Espaço Zero, depois vai ter outras escolas e tal. O meu maior orgulho é ensinar mesmo. Acho que assim, o que eu mais tenho prazer e o meu legado são os meus alunos, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo alguns artistas que trabalham, que aprenderam comigo, que trabalham aqui com a gente, ou que trabalharam no passado, eles colocam no currículo, fui aluno do Espaço Zero, né? Aprendi no Espaço Zero. Nossa, para mim isso é o melhor retorno. Não dá para ser melhor, né? O Que que mais que eu história, posso esperar? que história linda, parabéns. Eu fico muito feliz assim de poder contar aqui e mostrar. Fico Obrigada. bem feliz mesmo, assim, e nossa, fico emocionado, porque a gente aqui no interior fica meio solitário, né, sem a nossa gente, e aí você é, cruza com os artistas que são o sal da terra, né? São vocês, né, que emocionam a gente com uma peça, e eu sempre digo isso para os designers, né? As pessoas conhecem o teu trabalho, as tuas cadeiras, as tuas mesas que você desenha, mas elas não conhecem você que está por detrás Sim, da história sim, toda. quem é o artista que está por trás da obra, né? É a mão que escreve a história, né? Está escrevendo a Exatamente. história. Então isso é importante. A mão que movimenta a pena, como eu costumo dizer, de forma poética. Isso é muito É, bonito. Parabéns. é isso mesmo. Eu já gostava do teu Obrigada. trabalho, já era teu fã, e agora, E é né? muito importante para a gente também o trabalho que você faz, sabe? É muito importante você levar, assim, você dar voz para a gente poder se comunicar com o teu público. Isso Ah, não tem preço para a gente, isso é é, muito. Eu fico isso muito é um, agradecida por ter convidado. isso é um desejo antigo meu, já era um desejo antigo meu, porque eu passei anos escrevendo, né? Ouvindo essas histórias maravilhosas e transcrevendo, né? E eu sempre tive o desejo de que as pessoas ouvissem essas histórias pessoalmente, né? Como eu Uhum. ouvia nos ateliês, né? Sim, sim, Como eu sentava com os artistas para fazer entrevista e ver e poder mostrar isso, né? Então, e hoje a gente uhum. tem um recurso, né? Claro. Criou-se esse recurso, né? A tecnologia nos serve de forma boa, né? Não fica Com só certeza. para sutilidades, não é verdade? Verdade, verdade. Elvira, queria Isso terminar mesmo. com você. Fiquei muito feliz, mesmo, muito feliz. Que bom. Hoje aqui na Escócia fez um dia tão lindo, um sol tão maravilhoso, com uma cara de Brasil, assim, um céu, um sol maravilhoso, sabe? Sei. Eu falei, hoje a noite vai ser especial, e terminou de forma especial. Fiquei muito feliz mesmo. Parabéns, né? Que bom. Eu queria Super que você, grata. eu que te Namastê. agradeço, imagina. História maravilhosa, histórias maravilhosas, né? E eu acho que a gente também pode fazer outras lives, mostrar outras coisas, de repente fazer um encontro de outros artistas. Eu estou pensando seriamente Sim, em fazer isso. sim. Juntar Seria super artistas, legal fazer uma roda encontros de conversa, né? de áreas diferentes para conversar, para se integrar. Eu acho que seria Sim. bacana, né? Muito legal, muito Eu legal. queria que você deixasse, fizesse o teu comercial, falasse das suas redes sociais, do teu site, endereço Tá. de onde é o ateliê para ser aberto ao público, as pessoas podem visitar, como é que funciona, né? Uhum, E uhum. falasse da escola, como é que funciona, né? Para as pessoas poderem conhecer mais, né? E quem sabe fazer uma aula Uhum. de Libras, né? Ó, Marita Claro. Dirceu, maravilhosa, minha amiga, está entrando. Maritinha, beijo.
Marita é uma artista fantástica que é especializada em corsês para mulher, sob Ah, medida. que legal. Ela é Que legal. maravilhosa. Uma super artista também. Beijo, Maritinha. Então, Espaço Zero, a Certo. gente fica no Pacaembu, atrás do cemitério do Araçá, o endereço é Rua Monsenhor Alberto Pequeno, número 300. Se entrar no Google, escrever Espaço Zero, ele vai achar no mapinha a gente aqui, tá? Tá bom. Aqui a gente tem cursos regulares, a gente tem workshops, a gente tem atividade para adultos e atividades para crianças. Muito bacana. Tem para escolas, tem programas para escolas, para turmas grandes e tal. Tem vários tipos de oficinas que a gente oferece. A gente faz também restauração. Eu tenho o meu trabalho de arte. As peças de arte, um pouco, são essas que eu mostrei para vocês aqui. E o showroom fica montado aqui. O showroom é aberto para visitação, mas como a casa aqui é uma porta fechada e tal, a gente pede que as pessoas agendem a visita. Eu Com hora gosto muito marcada. que as pessoas venham visitar e eu gosto de estar aqui para apresentar o meu ateliê, mostrar o meu trabalho para as pessoas que vêm visitar, tá? Maravilha. Então eu recebo todo mundo com muito prazer, adoro que venham ver o meu trabalho, adoro compartilhar o meu trabalho com as pessoas, É contar as bonito isso. histórias É muito e tal. bonito isso. Então, todo mundo é muito bem-vindo aqui, só peço que marquem hora. E é O isso, e a gente site tem é trabalho corporativo também, a gente faz troféus, prêmios, enfim, maravilha. presentes corporativos, tá? O site Exclusivos. é www.espacozero.com.br. 0.com.br. Isso, Esse aqui é o Instagram do Espaço Zero, tá? Para vocês isso, poderem ver. A arroba Elvira espaço zero. sempre posta vídeos super interessantes lá na produção das aulas, né? O Instagram dela é bem bonito. Convido que vocês conheçam, é sempre muito bonito de ver. Eu acompanho, sou suspeita para falar. E eu vejo suas curtidas sempre, fico super feliz quando você curte e seus Bom, comentários. a gente tem Super sempre que bom. comentar, né? Maritinha está deixando um recado aqui, maravilhosa conversa, adorei, parabéns. Beijos, Marita. Elvira, obrigado, de Muito coração. Te obrigada. agradeço muito, tá? Espero conversar com você mais vezes, trocar muita ideia, muita informação. Vou visitar esse artista de Londres que você falou e vou Visite. fotografar lá e aí vou marcar você, tá bom? Tá bom, com Olha, certeza. obrigado. Boa Muito noite. obrigada pela oportunidade, foi um prazer enorme estar na sua live. E Eu que te olha, agradeço. maravilhoso esse trabalho que você faz, super Obrigada. bom, De tá? coração, a gente faz de coração para as pessoas poderem conhecer essas histórias. É de uma generosidade gigante. Imagina, vocês que são generosos que trocam com a gente. Isso é muito bom. Super Um bom. beijo para você. Pode conectar Beijo aí. enorme para você. Boa Namastê. noite. Namastê. Namastê. Beijo. Tchau. Conversei com Elvira Schurtz, maravilhosa, lá direto do Espaço Zero. Pode desconectar aí, pode cancelar o. Conversei com Elvira Schurtz, maravilhosa, lá do Espaço Zero. Vão conhecer, conheçam o Instagram dela, entrem no site, marquem visita para poder conhecer o Espaço de Elvira. Semana que vem vamos estar aqui de volta com Anne Furtado, da Cornite. Não sei se eu pronunciei certo, mas vamos estar com ela aqui no dia 10, quarta-feira. E no dia 11 tem entrevista especial com a Cris Ferraz, que vai ser uma entrevista bacanérrima para falar de Casa Cor, 35 anos de mostra no Brasil. A gente vai ter muita história para contar. E na quarta a gente tem a Anne Furtada da Cornite para falar do trabalho dela, super bonito, tá bom? Agradeço vocês todos que ficaram aqui, ficaram com a gente, acompanharam. História linda de Elvira do Espaço Zero. Semana que vem a gente tem outro encontro, provavelmente estarei em Londres, ainda não sei, e encontro vocês lá. Site Área, assista e acesse esta ideia. Boa noite, até quarta-feira.